Revelação que ninguém esperava no São Paulo. Negócio dá ruim, jogador acerta saída do tricolor. Bora falar aí sobre isso? Tem mais gente ainda aí saindo do São Paulo. Tem notícia boa pra gente comentar aí com o São Paulo se dando bem, rapaz. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo e vamos começar o vídeo falando sobre Crespo, porque temos aí avaliações aí já, né, sobre os primeiros dias do Crespo no São Paulo. Chegou tem pouco tempo, poucos treinos ainda, até porque os jogadores estavam de férias e se representaram tem poucos dias ainda, então tá tudo muito no começo ainda do trabalho aí do Crespo. Informação do Éder Traskene. A dinâmica de treino de Hernan Crespo nesta volta ao São Paulo tem agradado nesse início de trabalho. Hernan Crespo tem recebido avaliações positivas do início de trabalho no CT da Barra Funda. A dinâmica dos treinos, comandados pelo argentino, agradou tanto à diretoria quanto aos atletas. Esse tipo de informação aqui sempre sai, vamos ser sinceros também, né? Com os Uber também, na casa das avaliações é positiva, que os jogadores gostam, que não sei o que, tudo bem. Mas esse negócio aqui é um tipo de informação que é bem clichê, né? A gente está acostumado a ver isso aí com outros técnicos, aí também não é algo exclusivo do Crespo, né? O treinador realizou duas atividades táticas desde a sua chegada. Uma delas foi um coletivo aí em um campo inteiro com ênfase em situações de jogo e enfrentamentos de 11 contra 11. A outra atividade tática ficou em construção ofensiva com ações setorizadas pelos lados do campo. Os primeiros trabalhos se deram com apenas uma formação tática e o foco foi aperfeiçoar um sistema antes de partir para a variação. Interessante. O argentino trocou diversas peças a todo momento, mas manteve o sistema de 3 zagueiros. Aqui é informação importante, tá? Ele vai ter as variações aí de jogo, que é normal e todo técnico tem que ter, não pode jogar só de uma forma, mas o objetivo é aperfeiçoar, né, um sistema, um esquema ali, para depois começar a variar e ter outros planos de jogo aí também, o que me parece o correto, né? Mas isso é uma informação importante. Ele quer aperfeiçoar o sistema, que é de 3 zagueiros, né? Fazendo troca ali, aperfeiçoar o esquema. Aí depois que ele vai testar, né, cara, coisa nova, variações aí e tudo mais. Internamente, os treinos têm sido elogiados pela organização e pela intensidade. Há uma percepção que a comissão técnica trouxe métodos interessantes nas primeiras movimentações. O Crespo assumiu o comando com o desafio de dar identidade ao time rapidamente. Ele vai ter um período aí, né? Já tá tendo, né? Um período aí de treinos, né? Por causa da parada do Super Mundial. Em julho volta aí os jogos, né? O primeiro jogo é contra o Flamengo. Ele vai ter um tempinho aí de ouro para trabalhar de ouro, porque a gente sabe que esse período aí que os técnicos têm, cara, vão ter agora no Super Mundial, é bem raro, né? Ter 2 semanas, né, cara? 2 semanas e pouco, quase 3 semanas para treinar. É algo bem raro, já que tem jogo a cada 2, 3 dias, o calendário é uma loucura. Então é um período aí de ouro que o Crespo vai ter para trabalhar com o elenco do São Paulo antes de fazer a sua estreia, né, que vai ser contra o Flamengo aí, um jogo que nem tem data ainda, tá bom? Enfim, e tem gente aí deixando o São Paulo. Segundo o Globoesporte.com, o Rafael Barros, gerente de mercado do São Paulo, deixou o clube para ir para o Atlético Mineiro. O profissional já se despediu do São Paulo e deve ser confirmado nos próximos dias no clube mineiro. Então tá aí Rafael Barros, tá? Gerente de mercado, né? Trabalha aí no scout do São Paulo, deixou o São Paulo e vai para o Galo, para o Atlético Mineiro. Aí, né, cara, assim, é muito difícil a gente falar sobre o trabalho dessas pessoas do scout, porque o trabalho deles é meio que obscuro, podemos dizer assim. Obscuro não de uma forma negativa, né? No obscuro que eu falo no sentido seguinte, a gente não consegue avaliar, por exemplo, o Rafael Barros, ele é gerente de mercado, ele é bom ou ele é ruim? Não sei, né? Porque a gente não tem aí acesso ao trabalho dos scouts, né? Do gerente de mercado, a gente não tem acesso a isso. Eu vi muita gente aqui, por exemplo, comentando, né? Nossa, ainda bem que foi embora, que não sei o que, o scout de São Paulo é ruim. Cara, não dá, a gente não pode nem falar que o scout de São Paulo é ruim, porque a gente não sabe o trabalho deles. O trabalho do scout, irmão, é indicar jogador. São Paulo que é um atacante com tais características, o scout vai lá e procura os jogadores, entrega na mão ali da diretoria de futebol do São Paulo. E os caras, irmão, negociam, né? Contrata, não contrata, tem que ver se a diretoria vai gostar ou não vai. O trabalho do scout é indicar jogador. Às vezes o scout faz um ótimo trabalho, indica vários bons jogadores, né?
ali com custo baixo, com boas oportunidades, só que chega na diretoria, eles não gostam do jogador, ou até mesmo não conseguem comprar jogador, porque não consegue. Às vezes o time quer um valor ali que o São Paulo não pode pagar, às vezes o jogador tem um salário muito alto e não dá pra vir, né? Então é muito difícil tu avaliar um trabalho do scout, entendeu, cara? Porque o trabalho dos caras é indicar jogador. Tem gente que pensa que o scout contrata, o scout não contrata ninguém, os caras indicam, os caras indicam. Por exemplo, o Éder traz quem trouxe a informação que o São Paulo nessa janela agora do meio do ano quer 2 pontas e um meia, né? Então o São Paulo quer 2 pontos e meio. Então o scout vai lá, irmão, vai pegar lá, irmão, 1 milhão de pontas que tem no mundo, né? Com as características que o São Paulo quer, que a diretoria quer, e os caras vão pegar lá vários nomes, botar na lista e entregar para a diretoria. Aí quem vai contratar, qual que vai contratar, se vai contratar, é com a diretoria de futebol. Não tem nada a ver, irmão, o trabalho do scout com a contratação em si, entendeu? Os caras indicam, né? Os caras podem indicar nomes bons e a diretoria de São Paulo ir atrás de outros jogadores, né? Então é muito difícil avaliar trabalho de scout aí, né, cara? Muito difícil aí mesmo, tá bom? Mudando de assunto e agora, rapaziada, informação aqui do Gabriel Sá. O São Paulo ganhou o caso na justiça contra o Ministério Público de São Paulo pela utilização do terreno do CT da Barra Funda. O Ministério Público pediu uma indenização de cerca de 100 milhões de reais. Olha isso aqui, cara. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu a causa ganha ao São Paulo e considerou o processo como encerrado, tá? Então tinha essa situação aí, né, com o Ministério Público. O São Paulo ainda bem ganhou aí esse processo, porque se o São Paulo perde esse processo, mano, podia pagar até 100 milhões aí para o Ministério Público. Você já imaginou, o São Paulo tem que pagar 100 milhas, cara? A situação financeira já tá muito ruim, né? Déficit aí, dívida muito alta. Imagina tem que pagar 100 milhões para o Ministério Público por causa do terreno da Barra Funda. Então, o São Paulo se deu muito bem nessa aí, tá? O documento acredita que os pedidos do Ministério Público como improcedentes, dado não se tratarem de simples cumprimento das obrigações impostas ao São Paulo Futebol Clube, mas sim de uma revisão do acordo e a exigência de uma compensação financeira, tá? Então tá aí, teve essa situação aí da justiça envolvendo São Paulo e o Ministério Público de São Paulo, né? Os caras queriam aí 100 milhões aí de indenização, mas perderam, né? Menos mal, e o São Paulo se deu muito bem nessa aí, tá? Uma informação que é importante. Esses 100 milhões aí, tá? Que seria uma dívida caso o São Paulo perdesse. Isso aí não tá no balanço, tá? Porra, tá no balanço. No ano passado tava no balanço do São Paulo 100 milhões que tinha que pagar para o Ministério Público por causa da Barra Funda, do terreno. Não tem, tá? Até porque esse caso aí foi acionado em abril desse ano, né? E o São Paulo recorreu e ganhou agora na justiça. Então, esses 100 milhões aí que o São Paulo teria que pagar, caso perdesse, não tá no orçamento do São Paulo, tá? Só para deixar muito claro aí, tá bom? Porque senão muitos vão pensar, pô, quer dizer então que o déficit ano passado tem a ver com esses 100 milhões? Não, até porque o São Paulo ganhou aí na justiça e não vai ter que pagar isso aí para o Ministério Público, tá? Enfim, mudando de assunto aí agora, rapaz, bora falar aí sobre a situação do Juan, meu irmão, porque saiu aqui algumas informações, tá? Saiu aqui várias informações, vários bastidores aqui sobre a situação do Juan, tá? Quem trouxe a informação foi o Alexandre Vieira dizendo o seguinte: o Juan não fica no São Paulo, está definido. O Sassuolo, que é o clube que detém os direitos econômicos do Juan, aceitou as condições impostas pelo São Paulo para opção de compra e não obrigação. Mas no fim, alguns entraves por parte do São Paulo fez com que o negócio não andasse, tá? Então, o Alexandre Vieira cravou aí, o Juan não fica no São Paulo, o São Paulo e o Sassuolo não chegaram a acordo para o Juan permanecer no tricolor, então assim, ele volta para o Sassuolo aí, que é o clube dele, tá? Aí o que acontece, cara? Tem aqui algumas situações que envolvendo a negociação do São Paulo com o Sassuolo e tem também uma situação que saiu nos últimos dias, que foi que acho que vocês devem ter visto aí, teve uma página do São Paulo que divulgou aí algumas fotos, alguns vídeos, né, do Rui Costa, que é executivo do São Paulo, né, com o empresário aí, um dos empresários do Juan, né, parece que um é cunhado do outro, né, parece que tem aí, né, algum parentesco, né, o empresário do Juan, um dos, né, porque tem alguns, né, são mais de um,
junto com o executivo de futebol do São Paulo. Aí muita gente começou a pensar, pô, então é por isso que o São Paulo está insistindo em contratar o Juan, né? Porque tem coisa pessoal e tudo mais. Vamos chegar nisso daqui a pouco. Vamos lá. Explicando aqui, tem muita coisa. Vamos com calma aqui para a gente não se perder. O Alexandre Ribeiro trouxe aqui esses bastidores. Olha só. O São Paulo sinalizou, né, que iria permanecer com o Juan, certo? Aí depois desse empréstimo, né, que acaba agora no dia 30 de julho, o São Paulo queria permanecer com ele. O Sassuolo vetou. O jogador e o seu staff entraram no negócio e intermediaram a transação. Conseguiram o sim do Sassuolo para a permanência. Com o sim do Sassuolo, o São Paulo agora poderia negociar o empréstimo com opção de compra e não obrigação. O Sassuolo veta, tá? Aí, mas depois novamente o staff e o jogador conseguem reverter a situação. Tudo acertado entre as partes, Casares entra no negócio e começa a colocar empecilhos para fechar a contratação do jogador. Em off, uma pessoa fundamental no negócio, pela parte do atleta, me afirmou que no sábado eles desistiram da permanência após uma exigência do Júlio Casares. Tá? Então, foi isso que aconteceu. O São Paulo queria ficar com o jogador, o Sassuolo falou, não, a gente quer vender ele. Entrou o Juan e o staff do jogador conseguiram reverter aí, né, para o Sassuolo emprestar ele. Aí depois o negócio passou a ser opção, né, que o São Paulo queria opção de compra, o Sassuolo queria obrigação. Aí foi lá e entrou de novo o staff do jogador e o Juan e reverteram a situação de novo. Só que o Casares começou a colocar aí alguns empecilhos que dificultaram aí essa negociação, tá? Tá, pelo que parece, é isso. Pelo menos, né, a informação que o Alexandre Ribeiro traz é isso. O que impediu o negócio e foi algumas condições impostas pelo Júlio Casares, presidente aí do São Paulo, tá? Perguntado, tá, quais seriam esses termos aí, né, que impediram o negócio, as partes alegam que é questão financeira, mas sem detalhes, mesmo eu insistindo, tá? Então, a questão aí, irmão, o Alexandre trouxe, né, o que ele conseguiu foi isso. Aí eles alegam que as condições é questão financeira e que foi por isso que não fechou, tá? As duas partes com que eu conversei, sendo uma do clube e uma do zagueiro, me afirmaram que quando foi divulgado pelo pessoal do Tricolor Web, o negócio já tinha sido encerrado. Esse negócio divulgado pelo Tricolor Web foi o que eu falei de fotos, né, de vídeos aí, né, do Rui Costa, junto com o empresário do Juan. Que um é cunhado do outro, irmão, eles têm algum parentesco, entendeu? Uma irmã de não sei quem que é casada com não sei quem é uma loucura, mas enfim, isso não vem ao caso aqui agora, eles têm um parentesco aí, e evidentemente que muitos torcedores do São Paulo começam a falar, pô, então tá explicado o porquê que o São Paulo insiste tanto no Juan, né? Porque tem algo pessoal aí, né, envolvendo o executivo do São Paulo e o empresário do jogador, mas pelo que o Alex Oliveira trouxe aqui, o negócio deu ruim mesmo porque deu ruim por questão financeira. Né, o São Paulo impôs aí algumas situações, né, o Casares especificamente, impôs aí algumas situações e acabou que não fechou, tá? Teve algumas imposições do Casares e acabou que não fechou o negócio. É as informações que traz aí o Alexandre Vieira, uma bagunça, né, cara? O São Paulo tava conversando com o Sassuolo para contratar jogador, ele quer ficar, né? Aí o São Paulo tinha encerrado as conversas com o Sassuolo, depois voltar a conversar, depois é o vídeo do Rui Costa com o empresário do Juan, aí virou lançado uma bagunça por completo, né? Mas acho que deu para resumir bem para vocês aí o que aconteceu, né? Então o jogador queria ficar, o staff insistiu, né? Conseguiu algumas situações aí para ajudar o São Paulo a permanecer com o jogador, mas no final de tudo, segundo o Alexandre Vieira, é isso, né? O Casares fez alguns pedidos e impôs algumas condições e por isso o negócio aí não andou mais por parte do São Paulo, tá? E o Alexandre Vieira até põe aqui, né, que o jogador e seu staff ficaram chateados porque eles queriam permanecer no São Paulo, mas não conseguiram, né? Conseguiram, lembrando que, tá, o Juan não se apresentou ao São Paulo, tá? O jogador se apresentar aí no dia 26 e ele não se apresentou porque, né, já estava definido nos últimos dias aí que ele não ficaria, então ele nem se apresentou aí ao São Paulo, tá bom? Aí tá aqui, ó, pra gente encerrar. Do lado do atleta, ficou uma tristeza grande, pois conseguiram tudo que o clube pediu, né? No caso, eles não queriam emprestar, o Sassuolo cedeu para emprestar depois os caras queriam aí uma obrigação de compra, o São Paulo queria uma opção, o empresário conseguiu também reverter isso aí depois para impor algumas condições e o negócio deu ruim, né? Então os caras fizeram
um esforço por Juan ficar, né? Por parte do Juan, né, dos empresários fizeram um esforço para ele ficar. E no final de tudo, né, eles ficaram chateados porque não deu, né? Porque eles se esforçaram e acabou que o Juan vai voltar aí pro Sassuolo, né? Enfim, já falei para vocês sobre minha opinião sobre isso. Eu acho que o Juan é bom jogador. Acho que pensando na rotação do elenco, né, cara? 3 competições, né? Não vai jogar o mesmo time todo jogo. Eu acho que ele seria ali um jogador interessante, né, cara? Pensando em rotação do elenco, não para ser um titular, né? Porque ele não tem nível para ser titular. Não vai tirar o Arboleda nem o Alan Franco para colocar ele. Então, é isso. Queria que ele ficasse, mas pelo menos segundo o Alexandre Vieira, ele vai voltar para o Sassuolo. Aí o negócio deu ruim. Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaz. E bora falar aí também sobre o Igor Vinícius, que esse aí já foi pro Santos, né? Tem notícia aqui sobre isso. Informação do Alexandre Vieira. O Igor Vinícius foi até Santos para realizar exames médicos e a assinatura do contrato deve acontecer nos próximos dias. O São Paulo, como todo mundo sabe, né, vai manter 20% dos direitos econômicos do jogador, né? O São Paulo tinha 50%, né? E vai manter 20%, você pode abrir 30%, né? E vai manter 20% aí dos 50% que tinha. A rescisão de contrato deve sair no BID nesta segunda-feira, tá? Então amanhã deve sair no BID aí já da CBF a rescisão de contrato do Igor Vinícius com o São Paulo, né? O São Paulo rescinde o contrato com ele, mantém 20% e libera ele de graça para acertar com o Santos, né? Como eu falei, já tem vídeo dele já no CT do Santos, já fez exames, né? E a assinatura deve ser aí nos próximos dias, e amanhã já deve sair no BID a rescisão de contrato do Igor Vinícius com o São Paulo, né? Já comentamos muito sobre a saída dele, né? Só comentando aí mesmo que amanhã vai sair no BID a rescisão do ex-lateral aí do São Paulo, né? Já tem, como eu falei, já tem vídeo dele já chegando lá no CT do Santos, né? Cumprimentando lá, se apresentando às pessoas do Santos para realizar aí aqueles exames médicos que sempre, né, como todo mundo sabe, sempre tem os exames médicos para depois o cara assinar contrato, até porque ele tá machucado, né? Tem esse ponto também, ele tá machucado, tá se recuperando de uma lesão aí, né? Enfim, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.